Resumo de direito constitucional. Direitos sociais. Os direitos sociais são direitos de segunda geração e implicam em uma atuação positiva do Estado em prol dos indivíduos. Sua origem remonta à crise do Estado liberal. A Constituição de Weimar, 1919, é um marco importante para os direitos sociais. Art. 6º, confira 88, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Atenção especial, o transporte foi inserido no rol de direitos sociais pela SC no 90 em 2015. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Concretização dos direitos sociais, em cláusula da reserva do possível, a concretização dos direitos sociais depende da disponibilidade de recursos financeiros pelo Estado. Mínimo existencial. Representa uma limitação à cláusula da reserva do possível, pois o Estado deve garantir uma proteção social mínima aos indivíduos. Vedação ao retrocesso. A proteção social de amanhã ou não pode ser pior que a proteção social de hoje. Asterisco, segundo o STF, a administração pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de medicamento utilizado no combate à doença grave. Asterisco, segundo o STJ, o juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas como forma de garantir o fornecimento de medicamentos pelo poder público. Forma desta Constituição. Atenção especial. O transporte foi inserido no rol de direitos sociais pela SC no 90 em 2015. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Concretização dos direitos sociais. Cláusula da reserva do possível, a concretização dos direitos sociais depende da disponibilidade de recursos financeiros pelo Estado. Mínimo existencial. Representa uma limitação à cláusula da reserva do possível, pois o Estado deve garantir uma proteção social mínima aos indivíduos. Vedação ao retrocesso, a proteção social de amanhã ou não pode ser pior que a proteção social de hoje. Asterisco, segundo o STF, a administração pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de medicamento utilizado no combate à doença grave. Asterisco, segundo o STJ, o juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas como forma de garantir o fornecimento de medicamentos pelo poder público. Piso salarial. É proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário, e não é um direito absoluto. O salário pode ser reduzido por negociação coletiva, acordo ou convenção. 13º, é baseado na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno, é superior à do trabalho diurno. Proteção ao salário, é direito social dos trabalhadores à proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, artigo 7º, x. Participação nos lucros ou resultados, é direito social dos trabalhadores à participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, artigo 7º, x. Trata-se de norma de eficácia limitada. Salário família, é benefício previdenciário devido apenas ao trabalhador de baixa renda. Duração do trabalho normal será não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. É facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento, a jornada é de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário, é superior, no mínimo, em 50% à do normal.
Férias anuais, v. Direito social dos trabalhadores. O gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Artigo 7º, 17. Licença gestante e licença paternidade. Vá confira o 88 prevê que a licença gestante tem duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A licença paternidade é garantida nos termos fixados em lei, norma de eficácia limitada. Asterisco, R. 778.889-PE, os prazos da licença gestante não podem ser superiores aos prazos da licença adotante, inclusive no que diz respeito às prorrogações. Proteção ao mercado de trabalho da mulher será garantida mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Aviso prévio, v. é proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Segurança do trabalho, v. Direito social dos trabalhadores. A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Artigo 7º, XXI. Adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade. Vá confira o 88 prevê adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Aposentadoria, v. é um benefício previdenciário assegurado aos trabalhadores. Assistência gratuita em creches e pré-escolas, v. é devida aos filhos e dependentes do trabalhador desde o nascimento até os 5 anos de idade. Negociação coletiva de trabalho, já confira o 88 reconhece as negociações coletivas como fonte do direito do trabalho. Há dois tipos de negociação coletiva: convenção coletiva, celebrada entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, e o acordo coletivo, celebrado entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. Proteção em face da automação, já confira o 88 garante aos trabalhadores proteção em face da automação, na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho, v. Direito social. O seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Artigo 7º, XV. Prescrição de créditos trabalhistas. Os créditos trabalhistas prescrevem após o prazo de 5 anos, prescrição quinquenal. Desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas 2 anos para reclamar tais créditos na Justiça do Trabalho. Igualdade, do princípio da igualdade se revela em três diferentes dispositivos. 7 Este material contempla assuntos dispostos no livre-arte. 7º, IXXX, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. XXXI, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. XXI, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Trabalho de menores, v. é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Trabalhador avulso, v. é garantida a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Direitos sociais coletivos dos trabalhadores, em criação de sindicatos, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Artigo 8º, e princípio da unicidade sindical, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Artigo 8º, segunda. Substituição processual. O sindicato tem competência para proceder à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Para atuar em substituição processual, não há necessidade de autorização dos filiados. Contribuição confederativa é fixada pela Assembleia Geral, tendo caráter facultativo. Asterisco, súmula vinculante no 40, da Contribuição Confederativa de que trata o artigo 8º, 4ª, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Liberdade sindical, e ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Artigo 8º, v.
Negociações coletivas de trabalho. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Artigo 8º, 6ª. Participação dos aposentados em sindicatos. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Artigo 8º, 7ª. Estabilidade sindical, ou é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Artigo 8º, 8ª. Direito de greve. Do direito de greve dos trabalhadores seletistas é norma de eficácia contida, uma vez que pode ser restringido por lei, que irá definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Representação dos empregados. E nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Artigo 11, confira o 88. As cláusulas pétreas são limitações de aspecto material à possibilidade de reforma constitucional, ou seja, dispositivos que vedam a alteração, por meio de emenda, tendentes a abolir as normas constitucionais relativas às matérias por elas definidas, conforme estabelece o artigo 60, 4º, da Confira 88, o que inclui os direitos fundamentais. Dentre eles estão os direitos sociais da proteção à maternidade e à infância. Mesmo que o empregador pague o seguro de acidentes de trabalho, isso não exclui sua responsabilidade civil de indenização em caso de acidente de trabalho. Conforme decisão do STF, mulheres grávidas e lactantes não podem desempenhar atividades em ambientes insalubres, ainda que com seu consentimento. Elas não são obrigadas a apresentar atestados médicos. O lazer é um direito social garantido expressamente na Confira, sendo assim, os direitos sociais em espécie fazem parte do artigo 6º, da Confira 88, sendo os mesmos relacionados à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assim como a assistência aos desamparados. O artigo 6º da Constituição prevê que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Após a reforma trabalhista, Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical passou a ser obrigatoriamente recolhida apenas daqueles empregados que assim autorizaram. Segundo o STF, uma vez que a Carta Magna assegura a livre associação profissional ou sindical, a contribuição sindical não deveria ser imposta a trabalhadores e empregadores não filiados a sindicato. Por isso, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical não ofenderia a Constituição. A participação dos sindicatos é obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. A criação de sindicato independe de autorização do poder público. Segundo o artigo 8º, e, confira o 88, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Os direitos sociais são exigíveis do poder público. Apenas como exemplo, há inúmeras decisões judiciais determinando que o poder público conceda medicamentos a indivíduo portador de doença grave. Os direitos sociais são exigíveis do poder público. Apenas como exemplo, há inúmeras decisões judiciais determinando que o poder público conceda medicamentos a indivíduo portador de doença grave. Os servidores públicos são titulares dos direitos sociais, mas não de todos aqueles que se aplicam aos trabalhadores da iniciativa privada. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, por exemplo, não é direito dos servidores públicos estatutários. Segundo o artigo 7º, 13, confira o 88, é direito dos trabalhadores à duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Assim, admite-se a redução da jornada de trabalho, mediante negociação coletiva de trabalho. O artigo 7º, 20, confira o 88, estabelece que é direito dos trabalhadores à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
Trata-se de norma de eficácia limitada, uma vez que cabe à lei estabelecer incentivos específicos para a atuação da mulher no mercado de trabalho. De fato, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos no caput do artigo 6º da Constituição recentemente, por meio da S. nº 90, de 2015. Esse dispositivo já contemplava como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Nenhum desses direitos foi conferido aos trabalhadores domésticos. Artigo 7º, parágrafo único, confira o 88. A moradia é um dos direitos sociais previstos no artigo 6º, confira o 88. A estabilidade sindical se aplica desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. É direito dos trabalhadores a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Artigo 7º, XXV, confira o 88. Para atuar em substituição processual, o sindicato não necessita de autorização. A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas na medida do financeiramente possível. Serve, portanto, para determinar os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. O princípio da vedação ao retrocesso é mecanismo que busca coibir medidas que restringam ou suprimam direitos sociais. A cláusula da reserva do possível é aplicável quando o Estado não tiver disponibilidade de recursos orçamentários. Nesse caso, admite-se sua invocação como óbice à concretização dos direitos sociais. Não se admite essa tese como justificativa genérica para não que o Estado não efetive os direitos fundamentais. É vedada a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos. Não há qualquer ressalva a isso. A efetivação dos direitos sociais tem como limites a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. É necessário, portanto, que existam recursos públicos para o custeio dos direitos sociais para que o Judiciário exija a sua efetivação. Além disso, não há que se falar que é livre a invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário. Esta se dá apenas excepcionalmente, uma vez que formulação e execução de políticas públicas são tarefas que competem, primariamente, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. A reserva do possível representa um óbice à concretização dos direitos sociais, na medida em que estabelece que o Estado tem uma limitação financeira para a implementação de políticas públicas. A garantia do mínimo existencial restringe a invocação da reserva do possível, uma vez que determina que o Estado conceda uma proteção social mínima aos indivíduos. O registro do sindicato no órgão competente é exigência constitucional que não se confunde com a autorização estatal para a fundação da entidade. Sendo assim, a Confira 88 determina que não se pode exigir autorização estatal para a fundação estatal. No entanto, é possível que se exija o registro do sindicato em órgão competente. São dois institutos que não se confundem. Segundo o artigo 8º, segunda, confira 88, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Na aplicação do princípio da unicidade sindical, tem-se que a menor base territorial é o município. Assim, dentro de um mesmo município, só pode existir um único sindicato representativo de categoria profissional. Não é possível que existam os sindicatos de bairro. O erro do enunciado é que o direito à educação é norma constitucional de eficácia limitada, e não norma de eficácia contida. Trata-se de norma declaratória de princípio programático. A parte final do enunciado, todavia, está correta. De fato, a produção de todos os seus efeitos da norma que prevê o direito à educação depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social que dê concretude a tal direito. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração, ou dimensão, dos direitos fundamentais, sendo assim, os direitos sociais são direitos de segunda geração, pois têm como valor-fonte a igualdade. São direitos que impõem um dever de atuação ao Estado. O Estado pode alegar a cláusula da reserva do possível como óbice à implementação dos direitos sociais.
Há que se destacar, afinal, que a concretização dos direitos sociais depende da existência de recursos financeiros. Conforme jurisprudência do STJ, o juiz pode determinar o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamento. Sendo assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. O direito à educação é norma de eficácia limitada. Trata-se de norma programática, que estabelece programas a serem implementados pelo Estado. A criação de sindicatos independe de autorização estatal, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedado ao sindicato que represente a mesma categoria profissional abranger a mesma base territorial de outro, sendo assim, o artigo 8º, inciso I, da Confira 88, prevê que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. De fato, a Carta Magna admite que a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento seja aumentada ou reduzida mediante negociação coletiva, artigo 7º, 14, confira. O direito à remuneração pelo trabalho noturno superior à do diurno é assegurado igualmente a trabalhadores urbanos e rurais, artigo 7º, 9, confira. A confira prevê o direito de greve na iniciativa privada e determina que cabe à lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O direito de greve na iniciativa privada está previsto no artigo 9, confira o 88. Trata-se de norma de eficácia contida, uma vez que cabe à lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. N'existe previsão constitucional da aplicação, aos empregados domésticos, do prazo prescricional fixado constitucionalmente quanto a créditos trabalhistas, igual para os trabalhadores urbanos e rurais, sendo assim, de fato, esse prazo prescricional não foi estendido aos empregados domésticos. A criação de sindicatos independe de autorização estatal, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedado ao sindicato que represente a mesma categoria profissional abranger a mesma base territorial de outro, sendo assim, o artigo 8º, inciso I, da Confira 88, prevê que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Segundo o artigo 8º, e, confira 88, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Assim, ao contrário do que diz o enunciado, é possível que seja exigido o registro prévio em órgão competente para a fundação do sindicato.